Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, 2 Reis, capítulos 3 e 4. Lembre-se, antes de você assistir aos vídeos, leia as passagens bíblicas. O seu proveito será muito maior. No capítulo número 3, vai falar sobre a vitória de Israel, de Judá e de Edom sobre o rei de Moabe. Por que isso? De alguma forma, Moabe se rebela contra o senhorio do rei de Israel. Quem agora é esse rei de Israel? Jorão, o irmão de Acasias, que teve um reinado precoce de 2 anos, mas o mesmo também filho de Acabe e Jezabel. O verso número 1 diz que esse reino leva 12 anos de Jorão. A Bíblia diz, no verso também número 2, uma coisa muito interessante. Ele fez o que era mal diante do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois tirou a coluna de Baal que seu pai havia feito. Olha que interessante. Esse novo rei de Israel, Jorão, ele também não andou nos caminhos do Senhor. Olha que coisa mais interessante, uma característica de Israel e de seus reis. São reis que não governam sobre a nação pelos mandamentos de Deus, pela palavra de Deus, seguindo a Deus. Olha que coisa mais interessante. E por causa disso, há consequências terríveis sobre o povo e sobre a nação de Israel, de idolatria, de prostituição, de perversidade e de afastamento do povo de Deus, do próprio Deus. Ele então, ele se desfez da coluna de Baal, que era uma cultura, uma herança da sua mãe, Jezabel, mas ele seguiu os caminhos dos pecados de Jeroboão, o filho de Nabate, que conforme 1 Reis, capítulo número 12, verso número 28 e 29, foi aquele que tentando impedir a adoração ao próprio Deus verdadeiro, ao Senhor, Criador dos céus e da terra, o autor da vida, pela nação de Israel, em Jerusalém, ele constrói aquele touro de ouro, em Betel, em algumas cidades então da região de Israel. Moabe então se rebela contra Israel, não quer mais pagar os tributos e se subjugar então ao governo de Jorão. E Jorão então chama Judá, Judá, vem me ajudar então a lutar contra os moabitas. E então vai Israel, Judá e também vai Edom, como diz o verso número 9. Eles estão indo para a batalha, o rei de Judá, que vem dessa genealogia do rei de Davi, os descendentes de Davi, o rei de Judá. Então ele pergunta, não há algum homem de Deus para que a gente consulte sobre qual é o desejo, a vontade, o que está por vir da parte de Deus para nós? E o interessante é que Jorão não sabe. O rei de Israel está na sua região, está no seu país e não sabe se é um homem de Deus. Tanto que a Bíblia diz que no verso número 11, então um dos oficiais do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui, ele auxiliava Elias. Olha que interessante, o rei de Israel desconhece, não tem conhecimento sobre os homens de Deus. Quem conhece os homens de Deus é um dos seus oficiais, um dos seus servos, e ele tem que dizer, olha, eu conheço um. Não faça isso com você, conheça a Deus. Não dependa dos outros conhecerem a Deus e trazer para você talvez migalhas das coisas de Deus, não. Conheça a Deus e continue prosseguindo em conhecê-lo. Tenha fome e sede da palavra de Deus, do secreto da oração. Sabe, não dependa dos outros, mas você seja alguém conhecedor de Deus e conhecido por Ele. E então eles vão até esse homem e eles chegam em Eliseu, na casa dele. E Eliseu dá uma resposta então ao rei de Israel, diz o verso número 14. Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, olha que interessante, uma marca dos homens de Deus, continuamente estão na presença de Deus. Se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nenhuma, não te atenderia, ó rei de Israel. Olha que interessante. Mais uma vez, aquele que está na presença de Deus continuamente, os homens de Deus, ele está dizendo, olha, eu respeito Josafá, o rei de Judá, porque é uma aliança com o reinado de Judá por causa da aliança que Deus fez com Davi. Por isso que eu respeito esse homem e não respeito você, Jorão, rei de Israel, porque você não tem buscado a Deus como se deve. E então Eliseu dá a resposta de Deus. Para dar essa resposta ele chama um músico, um arpista, e esse arpista começa a tocar. E o coração de Eliseu então ouve a voz de Deus e dá então aquilo que Deus quer sobre então esses 3 reis. E está dizendo a ele, olha, extermine os moabitas, acabe com seus recursos,
para que eles não tenham como contra-atacar vocês. Então tampem os locais onde eles bebem água, destruam as árvores, destruam as cidades. Vocês vão vencer sobre os moabitas, mas não apenas vençam a batalha dos exércitos, entre as forças armadas, mas também destruam os recursos dos moabitas para que eles não tenham como contra-atacar. E foi exatamente isso que aconteceu. Como se deu essa vitória? Se deu essa vitória porque o Israel, Judá e o pessoal de Edom estavam numa região sem água nenhuma, já estavam cansados com sede e os seus animais também precisavam beber água. Deus disse, façam buracos aonde vocês estão, e eles nem perceberam que choveu na montanha, e a montanha então começou a descer água pela montanha e começou a encher esses buracos que eles encheram de água, né? Como se fossem lagoas, mini lagoas ou poças de água. De manhã, bem cedinho, os moabitas se levantaram e olharam então no vale onde estavam seus inimigos, Israel, Judá e Edom. E por causa do sol, eles refletiram então uma imagem aos seus olhos, e eles olharam aquelas poças d'água, se assim que eu posso dizer, como se fosse sangue. Então eles pensaram, certamente Israel, Judá e Edom não entraram em acordo e mataram-se e lutaram-se entre si e se mataram a si próprios. Uns aos outros, melhor dizendo. Vamos então saqueá-los. Vamos pegar aquilo que eles trouxeram, o despojo é nosso, suas riquezas. Olha que coisa interessante. Então, quando você vai à guerra, você vai de uma forma, você vai com uma espada, né, embanhada, ou com a espada na mão, né, com lança, com escudo, mas quando você vai saquear alguma coisa é diferente. E foi assim como eles foram saquear aquilo que Israel, Judá e Edom haviam deixado. Mas não haviam morrido esses três povos, Deus os fez ver aquilo. Com o reflexo do sol, como se fosse sangue, mas era água que milagrosamente, né, Deus fez chover naquela região especificamente, escorreu pela montanha e encheu aqueles buracos que eles haviam construído, né, feito, cavado, porque Deus havia dito. E é dessa forma então que houve a vitória de Israel, Judá e Edom sobre aqueles que se rebelaram, os moabitas. E uma coisa muito interessante diz no verso número 27, que me deixa espantado quando leio isso: o rei dos moabitas pegou seu filho primogênito e fez o sacrifício humano dele. Matou o seu próprio filho em sacrifício, diz a palavra de Deus. E isso causou grande revolta contra Israel, por isso eles se retiraram e voltaram para a sua terra. Então não houve extermínio completo dos moabitas, não mataram o rei, porque o rei fez um sacrifício humano, sacrificou seu próprio filho aos deuses, ao seu Deus, o Deus dos moabitas. E isso foi tamanho escândalo, a revolta, que parou a guerra. Parou a guerra. E olha que interessante que a revolta foi contra Israel. Os povos se revoltaram contra o rei de Israel, não contra Edom, nem contra Judá. Mas contra Israel, não sei por que foi essa revolta, a Bíblia não explica sobre isso, mas foi isso que fez com que cessasse então a guerra e os soldados voltaram então para sua casa. E por fim, no capítulo número 4, vai falar sobre o milagre de azeite da viúva. Esse capítulo é um capítulo muito precioso, e a ressurreição do filho da sunamita. Então nesse capítulo número 4 você vai perceber que há muita escassez. A escassez, como diz, morte na panela, quando Eliseu pede para que os seus discípulos façam um cozido, e eles saem no mato colher ervas e colhem ervas que produzem veneno ou são tóxicos. Quando eles começam a comer, eles começam a dizer morte na panela. Eliseu diz, traz farinha, e ele coloca sobre a panela e ele diz, pode comer sem perigo nenhum, sem medo algum. Milagre aconteceu. A escassez, quando com 20 pães apenas alimentam mais de 100 homens. Essa é uma característica. E a escassez aqui, quando essa mulher viúva, seu marido havia morrido, era um dos discípulos de Eliseu, da escola de profetas, morreu, e agora os credores vão até ela cobrando a dívida. E ela não tem com que pagar, e então eles dizem, vamos levar os seus 2 filhos como escravos. Ela vai até o profeta e diz, profeta, o que eu faço, Eliseu? E Eliseu pergunta, o que você tem em casa? E ela diz, eu não tenho nada. Eu só tenho uma vasilha de azeite. E então ele diz, vai, empreste as vasilhas vazias dos seus vizinhos e encha com a sua vasilha. E aí foi exatamente o que ela fez. Foi para casa, fechou a sua casa, reuniu seus filhos com todas as vasilhas que ela havia emprestado, pegou a sua de azeite e começou a encher. E não parava o azeite, não acabava o azeite. Só acabou o azeite quando ela disse assim, traga-me mais vasilhas, filhos, vazias. E eles disseram, mãe, já acabou.
E então, naquele momento, o azeite cessou. O milagre só acabou quando acabaram-se as vasilhas. Olha que coisa mais interessante. E ela olhando então tudo aquilo, as vasilhas cheias de azeite, aquilo representava recurso, dinheiro. E ela então vai até o homem de Deus, o profeta Eliseu, e pergunta, e agora o que eu faço? O profeta diz, vai, vende parte do azeite, paga os credores, paga sua dívida e vive e sustenta você e seus filhos agora pelo futuro. Olha que coisa, o que eu aprendo com essa passagem? Eu aprendo o seguinte, que mesmo nas situações difíceis, não deixe de buscar a Deus como fez essa mulher. E mesmo nas situações de abundância, de riqueza, não deixe de buscar a Deus e aos homens de Deus. Há muitos que só buscam a Deus na dificuldade, mas não buscam a Deus na abundância, deixam de orar, deixam de jejuar quando tudo vai bem. E há muitos que, independente da situação, seja de abundância ou seja de pobreza, não buscam a Deus. Desistem, se apavoram, se desesperam e não vão até Deus e aos homens de Deus buscar revelação, resposta, palavra, conforto, auxílio. Busque a Deus, faça como essa mulher. A outra situação que acontece aqui é com a sunamita. A Bíblia diz que Eliseu passa por Sunem. E então ele passa por Sunem para um outro destino, isso é um hábito dele, geralmente é os sábados e é um período do mês, numa época específica da lua. E então a Bíblia diz que ele, de tanto passar ali, aquela mulher sunamita vai puxando papo, quer uma água, ele pergunta, tem água? Coisas nesse aspecto e começa a criar um relacionamento. Esse relacionamento vai se aprofundando e então ela chama ele para uma refeição, para tomar um cafezinho, mas a tal ponto que essa mulher conversa com o marido e diz, marido, a gente tem percebido que esse homem que tem passado aqui por nós e que a gente já tem almoçado com ele algumas vezes, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto e vamos mobiliar para que ele, quando passe, tenha um tempo para descansar. Talvez fique um tempo ainda maior e descanse, tenha um tempo para reclinar a sua cabeça. E o marido concorda. Olha que coisa interessante, tendo observado que era um santo homem de Deus, constrói um quarto e mobiliam esse quarto para Eliseu. Quando as pessoas têm olhado para você e observado a sua vida, suas reações, suas escolhas, seu dia a dia, têm percebido que você é um santo homem de Deus? Não apenas um homem de Deus, mas um santo homem de Deus? Gente, quando as pessoas olharem para as nossas obras e para a nossa vida, o nosso testemunho, que possa glorificar a Deus que está nos céus. Preste atenção no seu testemunho. E uma coisa muito importante que acontece é a gratidão de Eliseu. No verso número 13, Eliseu quer agradecer então a sunamita e diz, o que eu posso fazer por você? Então ela disse, olha, eu tenho tudo e não preciso de nada. O discípulo de Eliseu disse, Geazi disse, olha, ela não tem filho e o marido já é velho. Então o profeta diz, o ano que vem, por essa época, você vai ter um filho. E é o que aconteceu. Olha que coisa mais poderosa. Onde não havia esperança, agora há um filho. Há uma semente, há um herdeiro, há uma herança. Há um filho agora para essa mulher sunamita. E esse filho ele cresce, ele vai trabalhar com o pai, mas há uma grande dor de cabeça, o pai diz ao servo, leva ele para a mãe. E leva o filho com dor de cabeça, fica no colo da mãe e meio-dia ele acaba falecendo. A mulher rapidamente manda o servo até o seu senhor, me dá um servo com um animal para que a gente possa ir urgentemente até o profeta. O marido pergunta, o que aconteceu? Ela disse, fica tranquilo, vai acabar tudo bem. Olha que mulher guerreira, sábia e temente a Deus. Mulheres, vocês precisam ser assim, guerreiras. O filho morreu, sábias, não preocuparam o marido, mas sabiam o que deviam fazer, procurar Deus. E é o que essa mulher foi fazer. E então se encontrou com Eliseu, o homem de Deus, e Eliseu rapidamente manda Geazi, seu servo, vai até o menino, você é mais rápido. Vai até o menino e encosta o meu cajado no rosto do menino. E enquanto isso nós vamos atrás. E é o que Geazi fez, mas nada acontece. Volta, se encontra no meio do caminho, mas Eliseu então não desiste, vai até a casa da mulher. Chegando ali, o que acontece? Há um milagre. Mas antes que esse milagre acontecesse, olha o que Eliseu fez. Eliseu clama a Deus, Eliseu ora, Eliseu pede para que o menino volte a ter vida, ele deita sobre o garoto e deita tanto que o corpo do garoto, que está gelado e morto, porque o sangue não circula mais, aquece. O sangue do garoto é aquecido com o corpo, com o contato do corpo do profeta, de tanto tempo que ele permaneceu e ficou. Ele se levanta e começa a andar pela casa e começa a clamar a Deus de forma intensa.
que significa isso? Não desiste. Geazi foi lá, encostou o cajado no rosto do menino e nada aconteceu, já foi embora, já voltou atrás. O profeta, o homem de Deus, não. Ele ficou ali, ele ficou andando para um lado e para o outro, ele deitou sobre o menino, deitou outra vez, ele clamou a Deus até que o milagre acontecesse. Saiba de uma coisa, pare de desistir como Geazi das coisas. Pare de fazer o que você acha que deve fazer, o que o homem de Deus disse e pronto, e nada aconteceu e volta embora. Não, não desista, prevaleça. Ore até que algo aconteça. É o que exatamente aconteceu. O menino espirrou 7 vezes e abriu seus olhos e voltou a viver, e o profeta entregou então o menino à sua mãe. Aplique essas verdades no seu coração e que isso mude a tua história e faça você ter experiências com Deus, porque as nossas experiências pessoais, as dos outros quando a gente lê são preciosas, mas as nossas próprias são imprescindíveis para a nossa vida com Deus e perseverar até o fim. Deus te abençoe.